Corinthians mais uma vez envolvido num problema e também numa decisão muito difícil, né? De uma renovação ou não, um fica ou não fica de um ídolo do clube, né? Dessa vez vamos falar do Paulinho. O Paulinho que tem contrato até o meio desse ano, né? Até julho, tem aí 30 dias, 40 dias de contrato ainda com o Corinthians. Tá sendo discutido uma renovação e aí que tá dando grande problema, né? O Corinthians quer renovar o contrato do Paulinho até dezembro apenas, então, portanto, mais 6 meses. E com uma nova redução salarial. Quando o Paulinho renovou a última vez, ele já topou uma redução salarial, acho que é uma ver acertada, né? Porque ele também nem estava jogando, então nem fazia sentido. Então achei bom das duas partes, né? O Corinthians propor e ele aceitar. Agora o Corinthians quer reduzir novamente o contrato dele e até o final do ano. O que vai contra tudo que o Paulinho pede, né? O Paulinho não quer essa redução, essa nova redução, e quer o contrato até dezembro de 2025. Ou seja, mais um ano e meio de contrato. O Corinthians vem de uma série de limpas no elenco, né? E não tô falando no sentido negativo nem positivo, mas que mudou bastante o elenco, mudou. E principalmente com lendas do clube, né? O último que saiu agora foi o Cássio, foi pro Cruzeiro, né? Não ficando no Corinthians. O Corinthians até propôs uma renovação de contrato com ele, mas ele queria sair e o clube rescindiu o contrato. Mas no começo do ano tivemos duas, por exemplo, saídas importantes de lendas do clube, né? Como o Renato Augusto e como o Gil, não foram renovados os contratos. E agora está o empecilho da renovação de contrato do Paulinho. Eu acho que a proposta do Corinthians vai de acordo com o que eu acho ideal. Que é uma nova redução, porque ele tem um papel totalmente secundário no time do Corinthians hoje, né? Ele é um reserva de luxo, entre aspas, que não é um cara que a gente cota como titular, por exemplo. O Paulinho, a grande dúvida dele hoje, por exemplo, é que posição que ele atua. Porque às vezes o Antônio coloca ele de 5, às vezes de 8, às vezes mais avançado. Então assim, nem isso está tão definido atualmente nele no Corinthians. Então assim, pela questão de dúvidas, acho que essa redução é justa. E o contrato curto pela idade e pela condição física do Paulinho, né? Que voltou de lesão, mas que ainda não é nem próximo do Paulinho ideal que a gente viu no Corinthians e nem próximo de um cara ideal para ser um jogador do Corinthians. Essa que é a verdade. O Paulinho tem muito nome, tem muita história, é um ídolo máximo da torcida e é um ídolo meu. Assim, eu sou muito grato ao que o Paulinho fez no Corinthians, mas hoje é justa essa nova redução e o contrato apenas até dezembro. E o que ele está pedindo é inviável, né? A redução até é discutível, né? Dá para reduzir um pouquinho, ele aceitar um pouquinho menos e acertar, mais um ano e meio de contrato é impossível, né? Pela questão física que ele apresenta e pela não aptidão física que ele apresenta, na verdade, né? Não tem como você renovar, dar um ano e meio de contrato para um cara como esse. Não tem como. E aí você coloca na balança em comparação com Cássio, Renato Augusto e Gil. Vou falar dos três de forma igual. Os três estavam abaixo do que deveriam? Sim. Sim. Só que ainda estavam melhores que o Paulinho. Condição física e entrega dentro de campo. Porque o Gil foi muito criticado ano passado, mas teve momentos relativamente bons. Acho que foi um claro fim de ciclo ali, mas ele estava entregando, tanto que entregou no Santos agora, no Paulistão. O Renato Augusto, com novamente problema de lesão, né? Não conseguia ficar em campo. A gente está vendo ele não conseguindo ficar em campo no Fluminense também. Mas quando ele esteve em campo, ele foi importante. Por exemplo, na Copa do Brasil, né? No primeiro jogo ele decidiu a partida, né? 2-1 contra o São Paulo, que estava levando o Corinthians para a final da Copa do Brasil. Tomou a virada no segundo jogo, mas enquanto ele esteve em campo, ele estava entregando. E o Cássio vem falhando em 2024, fim de 2023, mas assim, nem próximo do que o Paulinho deixa de entregar, né? O Paulinho, disparadamente desses quatro, colocando na mesma prateleira, é o que menos entrega e o que tá menos apto a entregar, fisicamente falando, né? Porque ele não aguenta tanto tempo assim dentro de campo e tantas partidas consecutivas, e quando ele esteve dentro de campo, ele não foi determinante. O Renato, por exemplo, é um cara que eu renovaria o contrato dele. E olhando ele no Fluminense hoje, talvez eu esteja errado na minha ideia no começo do ano, né? E o Cássio também, por exemplo, não deixaria sair, porque eu acho que esses caras poderiam entregar em menor dose, claro, pelo problema físico deles, né? Pela idade e tudo mais, mas enquanto eles estiveram em campo, algo de bom saiu dali. O Paulinho não saiu. O Paulinho não decide jogo, ele não dá assistência, ele não faz gol, ele não é aquele cara que entra e muda o jogo. Muda o jogo, ele fazer tipo 30 minutos, 45 minutos bons não é o suficiente pra você dar um ano e meio de contrato com um cara desse. Não tô nem falando do salário. Um ano e meio de contrato não dá. Tá? Se o Paulinho continuar batendo pé assim, não tem como renovar. E eu não vou defender a renovação. E se renovar, eu acho errado. Se acatar o pedido dele, ou pelo menos se der um ano, não tem que dar mais de 6 meses.
até o final do ano, para você ver como é que ele chega até o final do ano, para você sentar com o Antônio, se ainda for o técnico do Corinthians, para pensar nele por ano que vem, se vale a pena de novo renovar. Eu acho que jogadores como ele, que o problema físico é constante, que o risco físico é constante, mais de 6 meses é loucura. Mais de 6 meses é loucura, porque você pode dar 1 ano e meio de contrato para ele, daqui 3 meses ele se machuca e fica mais 8 meses fora. É um salário que você prende num jogador que não vai te dar retorno. E ele veio de uma forte lesão também, né? Então acho que não deve renovar se for com esses termos que o Paulinho quer. O Paulinho é um ídolo máximo, repito, um ídolo máximo da torcida, um ídolo máximo meu. Assim, não tenho que falar do Paulinho, sou muito grato a ele. É um líder excepcional dentro do elenco. Excepcional, a palavra dele tem peso, tem voz, ele fala com os moleques, ele dá boas instruções, mas para isso a gente tem técnico, né? Tem comissão técnica. A gente tem que pagar um jogador para jogar bola, para dentro de campo dar o retorno, não para ser só um líder de vestiário. Ainda mais ganhando o que ele ganha e com 1 ano e meio de contrato. Não dá, não dá. Eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários se você renovaria com o Paulinho por 1 ano e meio, por 1 ano, por 6 meses. Deixa aí o que você aceitaria, o que você não aceitaria desse ídolo máximo do Corinthians, mas que pra mim tá pedindo demais. Deixa aí nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.